Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando Química, mas também os outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E turminha, sempre que for possível, printa a tela, aquelas informações como gráfico, tabela, né, aquela questão que chamou sua atenção, printa a tela, passe para o caderno e você vai continuar com seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, síntese de compostos orgânicos. A síntese quer dizer fabricação, produção, em laboratório ou nas indústrias, ok? Dos compostos orgânicos. Na nossa aula, vamos estar trabalhando a síntese dos álcools, certo? Vamos fazer uma definição, vamos relembrar o que são os álcools e a partir dessa revisão, vamos ver quais são os tipos de reações que são possíveis para a síntese, para a produção, fabricação dos álcools. Beleza, turminha? Então acompanhe a nossa aula. Então, principais características dos álcools. O que é um álcool? Álcool, turminha, todo composto orgânico que apresenta o grupo OH, o grupo OH ele é denominado de hidroxila. Então, todo composto orgânico que apresentar a hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. Uau! O que é o carbono saturado, turminha? É o carbono que apresenta quatro ligações simples. Nós sabemos que o carbono executa ligações simples, ligação dupla, ligação tripla. A dupla ou a tripla vai gerar uma insaturação. Então, para ser álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Carbono que faz quatro ligações simples, certo? A densidade dos álcools ela é mais baixa que a da água, certo? Ele é um líquido, né? Quando os álcools estiverem no estado líquido, ele é um líquido incolor, inflamável, eles vão apresentar até 11 carbonos, né? Eles vão ser líquidos, né? Contudo, acima de 11 carbonos, já vamos ter álcools no estado sólido, certo? É uma molécula, uma estrutura polar, o seu ponto de ebulição é um ponto de ebulição alto e alguns álcools vão apresentar uma certa toxicidade, tudo bem? Você se lembra de uma pessoa que ficou, né, depois de uma noite que tomou muito álcool, né, cerveja, ou então bebidas alcoólicas, a pessoa amanheceu com uma forte dor de cabeça, conhecida como ressaca. Isso acontece porque o etanol ele é tóxico, ele apresenta uma certa toxicidade para o nosso organismo. Então, esse mal-estar é justamente a ação desse álcool. Na verdade, é o organismo querendo eliminar, né, essa substância que apresenta essa toxicidade. Tudo bem? Bom, como regras de nomenclatura, segundo a IUPAC, a terminação -ol é a terminação que vai caracterizar a função álcool. Então, nós temos o metanol, que é o álcool mais simples, é o álcool que apresenta apenas um átomo de carbono. O etanol, são dois átomos de carbono. O etanol é o álcool presente nas bebidas alcoólicas, é o álcool também utilizado como combustível, certo? A partir de 3 carbonos, o grupo OH ele pode aparecer em posições diferentes. Então, eu vou precisar indicar a posição da hidroxila. Então, aqui, ó, nesse exemplo, turminha, nós temos o propan 2-ol. Por que propan 2-ol? São 3 carbonos, sendo que no carbono 2, ó, nós temos a presença da hidroxila. O álcool ele pode apresentar uma ramificação, pode apresentar ramificações, uma ou mais, beleza? Aí olha só, eu tenho que lembrar aqui, se tem ramificação, eu vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima
do grupo OH. Então, carbono 1, e a partir, né, desse carbono 1, eu vou seguir a numeração. 1, 2, 3, 3 metil, butan, 1 ol. O álcool ele pode ser insaturado, mas olha só, a insaturação ela não pode conter a hidroxila, porque aí não vai ser álcool, certo? Ó, aqui nós temos um álcool insaturado. O carbono 1 é o carbono que tem a hidroxila, certo? E a insaturação eu vou indicar pelo menor número. 1, 2, 3, 4. Entre o 3 e o 4, menor número 3. But 3N, 1 ol. Beleza, turminha? Mais características relacionadas ao álcool. Nós podemos classificar o álcool segundo o carbono que possui a hidroxila. O álcool ele pode ser primário, se o carbono que tem hidroxila for um carbono primário. O álcool pode ser um álcool secundário, se o carbono que tem hidroxila for um carbono secundário, ligado a outros dois. Um álcool terciário, quando o carbono que tem a hidroxila está ligado a outros três. Álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. Também nós podemos classificar o álcool segundo a quantidade de grupos OH, quantidade de hidroxilas. Monoálcool, apenas um grupo OH, apenas uma hidroxila. Um diálcool, eu vou ter dois grupos OH. Um poliálcool, turminha, é quando nós temos 3 ou mais grupos hidroxilas. Monoálcool, diálcool, triálcool, poliálcool. Tudo bem, turminha? Agora vamos para as reações que vão sintetizar os álcools. Tudo bem? Então, nós temos a redução de aldeídos, cetonas e de ácidos carboxílicos. Turma, quando a gente fala de redução, estamos falando da diminuição do NOx do elemento. Ou seja, quando o elemento ele vai ganhar elétrons, porque se ele perder elétrons, ele vai sofrer uma oxidação. Então, a redução é o processo inverso da oxidação, certo? A redução é uma reação contrária à oxidação, na qual se usa o gás hidrogênio, né, H2, ou pode ser utilizado o hidrogênio proveniente do zinco ou do HCl, né, do ácido clorídrico. Então, alguns exemplos. No caso de aldeídos, nós temos aqui o etanol, terminação al vai caracterizar o aldeído, certo? Ele vai receber hidrogênio, certo? Uma reação de redução. Então, esse aldeído ele vai passar a ser um álcool. Vou sair do etanol e vou para o etanol, um álcool primário. Tudo bem, turminha? No caso da redução de ácidos carboxílicos, esse processo ele vai acontecer em duas etapas. Primeiro, o ácido carboxílico ele vai ser reduzido para aldeído, certo? E a partir daí, né, a partir desse aldeído, como no exemplo anterior, esse aldeído vai gerar o álcool, certo? Como nós estamos adicionando, estamos injetando hidrogênio, esse hidrogênio ele vai entrar na região que tem a carboxila ou então na região que tem a carbonila. Então, ácido virando aldeído e passando a ser um álcool. Se for uma acetona, certo? Então, esses hidrogênios eles vão entrar na região da carbonila. E aí, como a acetona tem a carbonila entre carbonos, certo? Então, o resultado vai ser um álcool, só que um álcool secundário. Tanto a redução de aldeídos quanto a redução de ácidos carboxílicos vão gerar álcools primários. Porque, no caso, a carbonila ou carboxila vai estar sempre na extremidade da cadeia. No caso de cetonas, como a carbonila está entre carbonos, então o resultado dessa redução vai ser um álcool secundário.
Então, sabendo o resultado, a gente consegue estimar, né, qual foi o ponto de partida. Se foi um aldeído ou um ácido, ou se foi uma cetona, certo? Turminha, um segundo tipo de preparação de álcools é a hidratação de alcenos. Por hidratação, o que a gente entende? Hidratação está relacionado com o termo água, com água. Então, nós vamos acrescentar a molécula de água a um alceno. O alceno é um hidrocarboneto que apresenta uma ligação dupla, certo? Hidrocarbonetos que apresentam ligação dupla são classificados como alcenos. Então, a hidratação nada mais é que a reação de um alceno com a água, certo? Aí lembrando que a água, né, o H2O, eu posso escrever como HOH, tudo bem? E esse HOH, na verdade, ele vai se fragmentar. O hidrogênio vai para um carbono e o grupo OH vai para um outro carbono. Como nós vamos ter como resultado, ó, o grupo OH, grupo hidroxila, é o que? Um álcool. Tudo bem, turminha? Eu vou sair do alceno e vou chegar a um álcool. Síntese de álcools, certo? Nós temos que lembrar que se o alceno tiver 3 ou mais carbonos, então nós vamos ter essa situação. No caso do propeno, certo? O hidrogênio do grupo da água, o hidrogênio da água, ele vai para o carbono mais hidrogenado. O hidrogênio vai para o CH2, ficando CH3. Aí o grupo OH vai para o carbono menos hidrogenado, regra de Markov-Nikov. Um outro tipo de síntese de álcools, a síntese de Grignard, a reação de Grignard. Os compostos de Grignard, eles vão apresentar essa característica, o grupo R, né, que é um grupo carbônico, ligado ao magnésio, mais um elemento, mais um halogênio, certo? Os compostos de Grignard, eles são muito utilizados na química orgânica, para a fabricação, para a produção, para a síntese de diversos compostos. Tudo bem? Por quê? Porque são elementos altamente reativos. Show de bola, turminha? Então, um exemplo da síntese de Grignard. Então, nós temos aqui um aldeído, no caso aqui o metanal. Ele vai reagir com o cloreto de metilmagnésio, tudo bem? Essa reação ela acontece em várias etapas, né? A gente vai simplificar o processo. O que vai acontecer? Ó, a gente está partindo de uma estrutura com um carbono, tudo bem? Só que o composto de Grignard, ele também possui um radical. Esse radical ele vai ser adicionado, será acrescido à molécula orgânica. Tá? Com isso, nós vamos ter um aumento da cadeia carbônica. Uma outra aplicação da reação da síntese de Grignard é que a gente vai ter o aumento da cadeia carbônica. Certo? Esse grupo CH3 ó, se juntou, né, se fixou, se uniu ao carbono já existente, certo? Por meio de uma segunda reação, uma reação de hidrólise, esse grupo ele vai sair gerando a hidroxila. Então, eu saí de um etanal, né, eu saí do metanal, o aldeído de um carbono, e vou chegar a um álcool, só que agora com 2 carbonos. O etanal, aldeído de 2 carbonos, sofrendo a síntese de Grignard, certo? Ó, eu vou ter um aumento da cadeia, são 2 carbonos, o resultado vão ser agora, ó, 3 carbonos. E agora nós vamos ter a adição da hidroxila, portanto, eu vou sair do aldeído e vou para o álcool. Então, a síntese de Grignard é mais um tipo de reação que nos possibilita sintetizar os álcools, certo? O que a gente precisa ter em mente? Que o metanal ele vai produzir um álcool primário, certo? Qualquer outro aldeído, numa síntese de Grignard, ele vai gerar um álcool secundário. Né? No exemplo anterior, onde nós partimos do etanal,
O resultado foi o propan-2-ol, então um álcool secundário. Agora, se for uma cetona, olha só, um exemplo de uma cetona, no caso a propanona, sofrendo a síntese de Grignard, a reação do cloreto de metil magnésio. Então, nós vamos ter a adição do grupo CH3 à carbonila, certo? A carbonila. E essa carbonila, né, o C-O, ele vai ser transformado em hidroxila. E agora nós vamos ter, olha só, um álcool, só que um álcool terciário. Né? O carbono que vai apresentar a hidroxila é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Então, se nós temos o metanol, o resultado será um álcool primário. Qualquer outro aldeído vai resultar em álcools secundários. E se for uma cetona, sofrendo a síntese de Grignard, um álcool terciário. Show de bola? Dentre os álcools conhecidos, né, o que a gente tem mais contato é o etanol, certo? Por isso, o etanol é o principal composto orgânico do grupo dos álcools. Ele é simplesmente chamado de álcool. Quando a gente fala de álcool, estamos falando do etanol, certo? É uma terminologia incorreta porque nós temos vários álcools diferentes, certo? Sua fórmula está aqui representada, é o CH3CH2OH, certo? É um álcool de apenas 2 carbonos. Ele é obtido principalmente por meio da fermentação de açúcares e cereais, por isso é chamado muitas vezes de álcool de cereais. No Brasil, o etanol é produzido somente pela fermentação da cana-de-açúcar, em que cerca de 1 tonelada de cana produz 70 litros de etanol. É interessante aqui, eu falei, no Brasil ele é produzido somente pela fermentação da cana-de-açúcar. Em outros países, pode-se utilizar outros tipos de culturas, por exemplo, o milho. Nós podemos obter o etanol a partir do milho, certo? A partir da soja. Só que a quantidade obtida vai ser menor. A cultura que gera mais álcool é a cana-de-açúcar. Cada tonelada de cana-de-açúcar a gente consegue extrair 70 litros de etanol. O processo de produção, né, do etanol, ele passa por algumas etapas. Né? Aqui destaquei, fizemos um resumo, um recorte de todo esse processo. Né? Trituração e a moagem da cana para a obtenção da garapa. Né? Essa garapa vai apresentar um alto teor de sacarose, né, de açúcar. A concentração e depois a cristalização da garapa para a produção de 2 porções do açúcar escuro, que é usado para produzir, certo, o melaço. Né? E a partir desse melaço a gente consegue chegar ao álcool, né? Chegar ao etanol. Depois a fermentação desse melaço, vamos obter um mosto fermentado, né? Uma grande mistura, com cerca de 12% de etanol por volume. Né? Por exemplo, a cada litro vamos ter 12%. Cada litro, 1000 ml, 120 ml de álcool, de etanol. E em seguida, ele pode passar por uma destilação fracionada, né? Onde a gente vai conseguir aumentar, elevar a concentração de álcool, né? Podendo chegar a 96% de etanol. Então, 1000 ml, 960 ml do etanol. Então, quando falamos de álcool combustível, né? Na verdade, etanol, nós temos o etanol anidro e o etanol hidratado. O anidro praticamente isento de água, né? 100%, praticamente 100% etanol. Ele é usado, né? Ele é adicionado à gasolina a um volume de 25%. Isso já está escrito na lei. Então, 1 litro de gasolina, 25% desse litro é álcool, álcool anidro, etanol anidro. E nós temos também o etanol hidratado,
certo? Ele é o álcool, é o etanol utilizado nos carros, né? Nos carros denominados carros flex, que pode ter gasolina ou etanol como combustível. Turminha, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, forte abraço, valeu!